Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para esse nosso vídeo, que sem dúvida é uma dor, uma pedra no sapato dos prestadores de serviço e de quem, enfim, faz orçamentos de projetos, né? Você manda o projeto e o cliente, como o gênio da lâmpada, desaparece. Primeira ideia, acho que bem importante de você ter expectativa alinhada, é que isso é comum. Isso é o comum. Não vou dizer que é o normal, né? Porque é diferente. Mas é extremamente comum. Por vários motivos. O mais comum talvez realmente seja que a pessoa quer fugir, achou caro, não tá afim, beleza. Mas muitas vezes a pessoa esqueceu, tá corrida, não é prioridade para ela naquele momento. Especialmente quando você vende para empresários ou para gestores ocupados, né? Olha, a agenda dessa pessoa é extremamente apertada e corrida. Muitas vezes ela não respondeu ou ainda não avaliou simplesmente porque não deu tempo. Então, até tem um caso, um dia foi no mesmo dia ainda. Eu ia fazer umas 3 ou 4 reuniões de venda naquele dia, de apresentação ainda, né? E aí eu entrei na reunião com os 2 primeiros. Eu achei muito engraçado isso. Porque os 2 eu entrei e eles falaram assim: do que é a sua empresa mesmo? Porque eu converso com muita gente aqui e tal. Um falou isso, né? E o outro falou: do que a gente vai falar mesmo nessa reunião, que eu não lembro? Então veja, se o cara não... Ele entrou na reunião... Ainda que ele entrou na reunião, né? Pelo menos isso. Às vezes o cara só dá um no-show lá e beleza. Mas, olha, o cara é ocupado, tem um monte de reunião, um monte de coisa pra fazer e eles não sabiam nem do que era a reunião. Eu acho isso espetacular, porque aí eu posso imprimir ali o meu posicionamento muito bem. Vender o produto que, enfim, vender bons produtos, né? E isso é um dado estatístico, né? Quando alguém entra em contato, enfim, desse número, apenas 3% das pessoas estão realmente prontas para comprar, com o cartão na mão. Você vai mandar, ela vai comprar. Apenas 3%. Depois eu vou colocar a imagem aqui na tela. Mas outros tantos por cento, você precisa preparar essa pessoa, você precisa realmente ir atrás dela. E outros tantos por cento, a imensa maioria, não tem nem consciência e realmente não vai comprar. Então pensa, se 10 pessoas te procuram no mês, estou falando aqui de forma passiva ainda. Se 10 pessoas te procuram no mês, você, se não fizer um bom processo comercial, um bom esforço, você malemar vai vender. Né? Malemar. Porque 10%, 3% de 10 é 0,3, né? Então você vai vender um projeto ruim, talvez. Então, precisa de esforço. Precisa aumentar a conscientização da pessoa, criar algum senso de, olha, isso aqui é importante, algum senso de urgência. Algum senso de escassez também, de que, olha, isso aqui vai acabar. A gente também tem uma agenda apertada. Então, precisa trabalhar a consciência das pessoas, precisa ir atrás das pessoas. Mas o ponto central para mim desse vídeo, que é precisamente o que eu faço, mais do que ficar preocupado quando o cliente sumir, ou possível cliente, é você se preparar ou ver o que você pode fazer antes dele sumir. Isso é um conjunto de coisas. Por exemplo, você ter um bom posicionamento. Isso já ajuda muito, né? Porque, olha, a pessoa vai ter mais interesse ainda em te contratar. Ou coisas mais simples. Se você está numa reunião, numa conversa, apresentou a proposta, combinar ou já agendar uma reunião de devolutiva. Fala, a gente está conversando hoje, se você não faz o fechamento na hora, não tem essa prática, né? Olha, a gente conversou hoje, a gente pode deixar a reunião marcada para daqui 2 dias? Para a gente voltar a falar do orçamento, etc. Ou fazer uma condição especial para dentro da reunião, ou para as próximas 48 horas, para acelerar esse fechamento. Ou simplesmente combinar um prazo de resposta. Olha, você pode me responder, hoje é quarta-feira, você pode me responder até sexta. E se a pessoa não respondeu, aí eu vou entrar no próximo ponto, né? Mas deixar isso previamente combinado, isso ajuda no compromisso e na pessoa dar um retorno, não é? E aí, a terceira ideia é que você vai precisar mesmo fazer o que se chama follow-up. Você vai ter que ir atrás da pessoa, né?
E você não precisa fazer isso de forma chata ou de forma, sei lá... Normalmente a gente vai se sentir meio invasivo fazendo isso. Mas não, olha, é uma cobrança natural. Até vou colocar aqui um último contrato. A gente estava negociando e fechamos um projeto aqui para janeiro com esse cliente. E eu falo com muita naturalidade. Falei, e aí, fulano, como é que tá a proposta? E aí, vai sair, não vai sair? Ou usar alguma brincadeira, dependendo do cliente, você conheceu, sabe de algo que ele gosta. Mas não precisa ter medo de cobrar, ou de... Às vezes até ser um pouco chato mesmo. Fulano, precisa de uma resposta aqui e tal. Beleza. E um ponto fundamental dentro disso que se chama follow-up é a gente poder descobrir por que o cliente está indeciso, ou por que o cliente não quer fechar, ou por que ele está em cima do muro. Isso é extremamente importante. Inclusive, se você apresentou na própria reunião, o cliente já achou meio ruim, não gostou muito, achou caro, já é importante, na hora, você ir descobrindo isso. Então, uma mensagem assim, não teria problema nenhum. Fulano, fulana, você não está me respondendo? Você perdeu o interesse no projeto? Ou tem alguma coisa que você não gostou? Ou está acontecendo alguma coisa? E beleza, não é? Às vezes acontece, sei lá, às vezes morreu uma pessoa da família e ele está num período de luto. Ou aconteceu uma viagem de imprevisto e essa pessoa, óbvio que não te avisou. Então, entender um pouco desse motivo e não ficar só julgando, né, o que pode estar acontecendo. E aí, numa conversa dessa, você consegue ou contornar a objeção e assim por diante. Uma forma que eu faço, eu falei isso em 2 vídeos atrás, é que quando eu mando ou quando eu vou para uma reunião ou envio uma proposta, eu sempre pergunto para a pessoa se ela também está avaliando outros orçamentos. Se no caso foi ela que veio passivamente, porque se eu estou prospectando ou por tráfego, normalmente ela não está vendo outras pessoas, outros profissionais. Mas eu sempre tento avaliar isso para ter essa vantagem diante dos meus concorrentes. E aí eu falo para ela, olha, sei que você está aí vendo com outros profissionais, mas antes de fechar com ele, com esse profissional, me avisa, para eu entender por que você está fechando com ele, ou se a gente consegue resolver essa questão, ou negociar, dependendo o problema. E também sempre perguntar para o cliente, dentro do processo comercial, o que é fundamental para ele para definir o fechamento. Olha, você vai contratar alguém desses 3. O que é fundamental? Por que você vai contratar um ou outro? Porque a partir disso você consegue explorar no processo comercial isso que é importante para ele. Olha, o mais importante para mim nesse projeto é o prazo, não é nem o preço. Então, se alguém conseguir me entregar isso em 10 dias, eu vou fechar. Então, beleza. Você já entende isso, pode prever isso em orçamento, pode falar, não, em 10 dias eu não trabalho, obrigado. Né? Mas fazer bem esse processo de descoberta é extremamente fundamental. A gente tem um produto aqui de entrada chamado Sistema do Designer que Vende, onde você vai ali entender como ser um profissional mais valorizado e dominar melhor esse processo de vendas, esse processo comercial. Você pode ver aí pelo link da descrição, beleza? Além da nossa escola para designers, é claro que a gente tem toda a nossa metodologia, cursos fechados de aprofundamento, muitos materiais também de apoio para você. Isso então, o terceiro aspecto aqui, fazer um follow-up ou uma cobrança. E por fim, um ponto que também pode ajudar muito você a ficar mais tranquilo é o melhor lead é o próximo. Né? Então, é não ter medo também. O cara não respondeu, não retornou. Cara, beleza. Você cobrou, fez o que podia, agendou. Cara, ok. Especialmente quando você começa a rodar tráfego pago, dependendo do formato, ou especialmente no começo, cara, esquece. A maioria não vai mesmo te responder, vai sumir. E aí você faz 3, 4, 5 follow-ups e pode não funcionar. Então, é pensar, se a pessoa também não está interessada, não quer, não retornou, não tem o mínimo de consideração de responder, ou enfim, o que quer que seja, beleza, vamos pro próximo. Tem que tomar cuidado, né? É uma linha tênue entre
não é você se desinteressar pela pessoa, é você desprezar a pessoa, você ser mal educado. Não é isso. Mas ao mesmo tempo, não é você ficar perdendo tempo com alguém que já não vai te contratar e só vai fazer você perder tempo. Então, essa é uma questão. E o que a gente usa aqui para ajudar nesse processo, e sempre aumenta a taxa de resposta, é dar um fechamento assim, fulano, então pela falta de resposta eu estou encerrando o seu atendimento. Ou posso encerrar o seu atendimento? Se você tiver interesse em falar do posicionamento da tua empresa, se você tiver interesse em voltar a falar sobre um projeto X, estou à disposição. E às vezes quando você fecha essa porta, a pessoa responde. Isso acontece, tá? E também, nessa cadência de follow-up, a gente usa algumas perguntas simples no meio do caminho. Então, fulano tá por aí? Porque é muito fácil ele dizer sim, né? E aí volta essa conversa. Ou então nessa conversa de fechamento também. Beleza? Então aqui são algumas ideias de como você melhorar a sua taxa de conversão em algumas etapas desse funil. E aí fica o convite de sempre. Inscreva-se na nossa newsletter e no nosso canal do YouTube aqui. E os comentários estão abertos, quero muito ouvir você. Quais as dificuldades que você enfrenta e eu não falei aqui? Ou o que você tem de curiosidade ainda do nosso processo comercial? Estamos à disposição, eu mesmo pessoalmente vou responder os seus comentários. Um grande abraço.